Muito se diz aí que o Flamengo é o time mais ajudado da história. Todos os títulos do Flamengo são graças à arbitragem, que em 81 a Libertadores foi comprada, que o White expulsou todo mundo, que 83 é do Grêmio, que o Andrade tirou realmente uma bola de mão de dentro do gol, mas ninguém lembra também que nesse jogo teve uma entrada maldosa, uma entrada por trás, um carrinho e que nada foi dado, poderia ter sido expulso, né, o jogador do Grêmio. E até o título ali contra o Internacional ano passado, né, na expulsão do Rodinei, que foi roubado, mas esquecem das linhas desajustadas do VAR, né? Jogo Inter Vasco. Ninguém se lembra disso daí. Né? E muitas outras histórias. Será que vão se lembrar desse Campeonato Brasileiro de 2021, em que tudo, claramente, na nossa cara, é a favor do Atlético Mineiro? Roubado. Aí vem muito comentarista querer falar, não é roubado não, é porque os juízes são ruins mesmo. Cara, na boa, o juiz tem que ser ruim, para apitar, não vou nem falar do bandeirinha, para apitar um impedimento antes da jogada acabar, tendo auxílio do VAR. Aí vão dizer, mas a culpa é do bandeirinha que levantou a bandeira. Retardado que diz isso. A culpa é do juiz, porque se o juiz não apita, vida que segue. O juiz é que dá a decisão final. Aí tem alguns amigos meus que são idiotas, que parecem ter merda no cérebro, esterco no cérebro. Eles sabem que são. De quem eu tô falando aqui. Eu vou mandar esse vídeo para eles. Isso aqui não é nem uma indireta, é uma direta. O cara chega a falar que não, mas como que o juiz tem a visão do bandeirinha? O juiz tem que dar impedimento. Mas, cara, isso é outros tempos. Sem VAR, o juiz teria que apitar mesmo. Mas tendo VAR, o juiz não tem que apitar de ponto final. Não é questão de opinião, é questão de fato. O juiz não tem que botar a porra do apito na boca. Foda-se que o bandeirinha levantou a bandeira. Foda-se, não interessa. Não interessa, ele não apita e pronto. Depois, se tiver impedido o cara fazer o gol, você vai ver no VAR, acabou, não tem conversa, cara. Isso é ruindade ou é mau caratismo? Ou é pilantragem isso daí? Por que diabo a bandeirinha levantou com o Gabigol driblando o goleiro da Chapecoense? E quanto ao Cuiabá, que a regra é clara, não é questão de opinião também. É regra clara. Quando o jogador adversário domina a bola, foda-se se dominou bem ou mal, dominou, não dominou, tem condições de jogo. O lance muda, ou seja, o que era impedimento antes, acabou, não é mais. O zagueiro Imperial do Cuiabá dominou a bola, dominou mal, tecnicamente, problema dele. Mateuzinho, que antes estava impedido, rouba-lhe a bola, só que quando ele rouba a bola já não está mais impedido, a jogada já é outra, Michel faz o gol. O cara com auxílio do VAR vai lá e marca impedimento. Não era nem para ele ter sido chamado no monitor. Isso é coisa que se resolve lá, porque não é regra de interpretação aí. É claro, é matemática, é ciência exata. Simplesmente não estava impedido, ponto final. Não tem o que se discutir. Tirando mais ponto aí do Flamengo. Fora os outros jogos aí, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, enfim, inúmeros jogos aí, pênalti do Flamengo contra a Chapecoense, claríssimo em cima do Gabigol, o juiz não deu. Aí você vem para o Atlético Mineiro, no jogo contra o Grêmio, que o Atlético Mineiro ganhou por um gol de diferença, merecia ter perdido aquele jogo, o Grêmio jogou muito mais futebol. Aí o que acontece no lance do pênalti? A falta que originou o pênalti não foi falta, nunca passou perto de ter sido falta, né? O cara se jogou, o jogador do Grêmio nem tocou, o cara deu falta, originou pênalti, gol dos caras. E aí agora? É para fechar com chave de ouro esse campeonato manchado, esse campeonato roubado, porque não é ruindade, não tem como isso ser ruindade não, tá? Isso daí é pilantragem. Aí os caras vão adiar o jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia. Alguém me explica por que diabo esse jogo foi adiado? O Bahia tá disputando alguma outra coisa e aí teve que adiar o jogo? Não tá. O Atlético Mineiro está disputando outra coisa, está na final da Copa do Brasil, que é depois do Campeonato Brasileiro. Então, também não. E aí? E aí chega no jogo contra o Atlético Paranaense, esse sim disputando título da Sul-Americana, não sei se é agora, nesse fim de semana, que deveria ter sido adiado, não foi adiado, o Atlético Paranaense jogou com o time reserva. Por pouco o Atlético Mineiro não tropeçou no time reserva dos caras, que é muito ruim. E aí, esse jogo aí não é adiado, mas o jogo contra o Bahia é adiado. Qual a lógica disso? Alguém me explica qual a lógica disso aí? Além de mexer na parte de cima da tabela, esse jogo do Bahia ter sido adiado, ainda mexe na parte de baixo, porque o Bahia pode pegar um Atlético Mineiro já campeão, vencer o Atlético Mineiro que vai estar com o time reserva, alguma coisa do tipo, ou sem motivação nenhuma,
E aí, por exemplo, um São Paulo que está brigando para não cair, talvez tenha escapado ontem com a vitória sobre o Palmeiras, mas aí vai ter um Juventude, um Sport, né? Um Grêmio que está brigando para não cair, o Bahia vai lá e ganha esse jogo. Que naturalmente seria zebra se esse jogo tivesse acontecido na data correta. Então você mexe nas duas partes. Você mexe na parte de cima e mexe na parte de baixo. Então assim, esse campeonato está manchado. E ninguém, eu digo aqui, ninguém, além dos flamenguistas como eu, obviamente, mas ninguém da mídia, vai ficar falando que o título foi roubado, igual fala do título do Internacional e Flamengo ano passado. Fala que o Inter foi roubado, como se não tivesse acontecido aquele Inter e Vasco, né, das linhas desajustadas do VAR, né? Como se não tivesse acontecido aquela merda ali. Imagina aquilo a favor do Flamengo, vocês param para pensar aí, se aquilo ali é a favor do Flamengo. Iam estar falando de expulsão de Rodinei, do possível pênalti contra o Corinthians, não ia. Ia estar falando o quê? De que o Flamengo teve as linhas desajustadas e tal, e que foi roubo, que o VAR não estava funcionando. Mas para os outros é erro. A favor do Flamengo é roubo. É assim que a mídia coloca. Pô, tá mais... E outra, e as punições? O Gabigol falou que o futebol brasileiro era uma várzea e foi punido. Você não pode ter opinião. Você não pode criticar a CBF. Você é punido. No caso do Flamengo. Flamengo sendo denunciado por homofobia e por causa de cantos da torcida. Ou seja, o Flamengo agora é pai de torcedor marmanjo. E aí talvez vai ser punido, não sei como é que não foi julgado ainda esse caso ridículo aí, que não devia nem começar uma conversa. E o Atlético Mineiro, que também fez cantos homofóbicos, que a torcida briga na arquibancada, que é muito mais grave, né? Que o dirigente dos caras quebrou a sala do VAR, a porta da sala do VAR. O Hulk, depois do jogo contra o Flamengo, que não houve absolutamente nenhuma interferência da arbitragem. Se houve alguma coisa a favor do Atlético, que toda faltinha era dada para o Atlético. Os caras, pá, no Flamengo, nada era marcado. E aí o cara xingou a arbitragem, xingou a CBF, xingou o Diego Alves porque fez cera, como se o Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, também não fizesse, o próprio Hulk não fizesse. Xingou todo mundo, ofendeu todo mundo. Alguém viu o Hulk ser punido por alguma coisa? Não foi punido, né? Não foi punido. E o Gabigol, que é convocado, foi tirado do Campeonato Brasileiro, praticamente tirado do Campeonato Brasileiro para ir para a seleção. Alguém acha que o Gabigol vai para a Copa? Não vai. Não vai. O cara foi convocado só para desfocar o Flamengo. Isso aqui é a verdade. Vem me cobrar, vem aqui nesse vídeo, quando for a última convocação para a Copa. O Gabigol, ele só vai para a Copa se machucar aí uns dois jogadores. Tipo, machucou o Firmino, machucou o Gabriel Jesus, um dos dois. Alguma coisa do tipo assim, entendeu? Ele não vai para a Copa como sendo prioridade, como convocação mesmo para a Copa. Não vai. Ele só vai se alguém se machucar. Igual o Vinícius Júnior foi chamado agora. Um absurdo. Disparado o melhor jogador brasileiro do mundo hoje. E só foi chamado para a seleção porque o Firmino machucou. Vai ser assim. O Gabigol só vai para a Copa se alguém se machucar. E no final das contas o Flamengo vai ter pago mais de 100 milhões de reais pela compra do Gabigol. Mais de R$1 bilhão por mês de salário. E o cara não joga um turno de Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo acaba, muito provavelmente, sem o título, tendo o desfoque do seu principal nome, jogador mais caro, jogador mais decisivo, por mais do que um turno do Campeonato Brasileiro, em detrimento de uma seleção brasileira em que ele não vai participar. Anotem o que eu estou falando, ele só vai para a Copa se alguém se machucar. Ele não vai para a Copa como um dos principais convocados. E o Flamengo foi roubado nesse campeonato manchado, e que ninguém vai falar porque é para o Atlético Mineiro. Se fosse pra gente, iam ficar aí 2 anos aí falando sobre isso aí. 2 não, muito mais, né? Falam de 81 até hoje, 200 anos depois os caras continuam falando a mesma ladainha, né? Agora o Flamengo, porra, o Flamengo tem 8 brasileiros, 2 Libertadores, pode chegar à terceira, 3 Copas do Brasil, e é tudo no roubo. Tem 40 milhões de torcedores. Ah, não, é culpa da Globo. Foi a Globo que fez esses 40 milhões de torcedores. Ou seja, o Flamengo tem mérito de nada. Os títulos é roubado, a torcida foi a Globo que plantou. É tudo uma ilusão. Já o Atlético Mineiro, porra, um título importante de cada um, não é incompetência não. É porque o Atlético Mineiro foi roubado. Não tem torcida grande porque a Globo não botou na TV, e não tem título porque a Globo não comprou pro Atlético, porque a CBF, né? E essa palhaçada toda aí. Eu quero te ouvir, qual a sua opinião? Você, assim como eu, pensa que esse campeonato tá manchado pra caralho, tá muito na cara de que tá sendo dado pro Atlético Mineiro conseguir pelo menos bid alguma coisa na vida? Ou não? Eu tô ficando maluco aqui, tô tirando coisa que não existe.
Não deixe de opinar aqui embaixo nos comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like aí para dar aquela moral. Tamo junto, valeu e até mais.